Olha a covardia aqui, ó. Oh, tolerância religiosa. Tolerância religiosa. E prova dentro da Bíblia que isso aqui é de Deus. Fariseus. Aí, gente, vou deixar um comentário aqui. O recado de Jesus foi: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele nunca mandou mexer em nada de templos de outras religiões. Na época de Paulo existiam várias denominações, vários lugares que tinham obra de feitiçaria. Nenhum momento da Bíblia Paulo foi e quebrou alguma coisa que era considerado santo para outros. Não existe isso na Bíblia. O que acontece no Brasil hoje é que algumas igrejas que têm poder, são ligadas a emissoras de televisão, pregam isso, mas elas têm poder para proteger os seus pastores. E isso não pode acontecer, porque a hora que pequenas igrejas começarem a fazer isso, vai dar problema, né? Olha o que acontece aqui no livro de Atos. Muitos que tinham crido vinham confessando publicamente, né, os seus feitos, creram em Jesus na cidade de Éfeso. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos, e feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Ou seja, aqueles homens que faziam artes mágicas, eles mesmos queimaram os livros. Muitas pessoas querem deixar a religião errada, às vezes quer vender as suas roupas, quer vender os seus livros. Não, eles queimaram. E essas 50.000 peças de prata custavam muita coisa. Eram as bibliotecas deles, eles queimaram os livros. Porque aquilo não ia servir de proveito para outra pessoa. Se o mal que tem na tua vida, você não vai querer para outra pessoa. Então, o que acontece aqui? Quando Paulo foi para Macedônia, por meio de uma visão, ele não foi ali de qualquer maneira, tá? Como algumas pessoas, vou te enviar para o país como missionário. Chega lá, o cara fica passando fome ou fica preocupado com essas coisas. Não, se você for chamado para isso, Deus vai te enviar com todos os recursos. Você vai passar necessidade, vai passar. Você não vai voltar, você vai fazer a obra de Deus, mas Deus tem que enviar. Ele teve uma visão para estar lá. Quando Deus manda, né, a pessoa pode ir, porque Deus vai cuidar de todo do planejamento. Então ali houve um certo problema. Um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, né, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse: varões, vós bem sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram, a ser destruída. Vindo esta a ser destruída. Então, ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é Diana dos Efésios. Aí teve aquela confusão toda, né? Então você vê aqui como que o evangelho em certos locais causa uma confusão. Aqui era a cidade de Éfeso toda envolvida nessa idolatria. Paulo pregava a palavra explicando que há um outro Deus, né? Quando ele chega numa certa cidade que havia um Deus desconhecido, né? Ali um altar ao Deus desconhecido, aquele altar ali existia porque naquela cidade houve uma grande praga, possivelmente a peste negra, e chamaram um filósofo que conhecia um Deus desconhecido chamado Epimênides. Esse Epimênides, filósofo, ele conhecia um Deus desconhecido. Então ele diz: gente, vamos clamar um Deus desconhecido, ao Deus desconhecido, porque quem sabe existe um Deus maior do que o de vocês. Porque aquelas pessoas estavam morrendo da praga e cada uma clamava os seus deuses e não havia sucesso nas suas orações. Os seus deuses não tinham capacidade de ajudá-los. Então clamaram ao Deus desconhecido, a praga cessou e por isso existia aquele altar ao Deus desconhecido. Isso aí você aprende na teologia, livros de comentários bíblicos. E existe essa história narrada mesmo na crônica daquela cidade lá. Então, em cada altar de imagem passou-se a ter a descrição ao Deus desconhecido,
tá? Só para vocês terem uma noção. Então, em nenhum momento, o que Paulo nunca chegou mexendo em oferendas de deusa Diana, nunca chegou mexendo em oferenda de outros deuses. Ele simplesmente pregava que existia um Deus que não é servido por mãos humanas. Ele pregava sobre um Deus e dizia que ele foi enviado para isso, tá? Deus enviou ele ali para falar aquilo, naquela cidade, dizendo que aquelas imagens não eram Deus, não eram Deus. Então, aquele povo que não tem o Espírito Santo, né, fica movido de ódio. Eles não conhecem o amor de Deus ainda. Então, eles ficam movidos de ódio. Esse ódio é gerado pelo mal. Você imagina uma pessoa chega dentro da igreja hoje, nós temos os frutos do Espírito Santo, e diz assim: essa igreja é do mal, ela é do diabo. Você não vai sentir ódio pelaquela pessoa. Você vai entender que aquela pessoa não tem o conhecimento de Deus. Mas quando é ao contrário, quando se tem o amor de Deus no seu coração, o ódio é gerado. Por isso que aqui olha a preocupação dos caras. A preocupação deles foi perder o lucro. Eles tinham a religião como uma profissão, né? Eles faziam níveis de prata e ganhavam dinheiro. A religião acabando, eles estavam perdendo os seus clientes. Você vê que a religião está mais preocupada com o materialismo do que com a própria adoração. Então eles movem toda aquela situação, enche o povo de ira para ir lá e massacrar os que estavam fazendo toda aquela confusão, né? Então, aqui, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então Paulo tinha a coragem, né? Teve aquela toda a confusão, entendeu? E aí você vai lendo aí depois para vocês pegarem o texto. Quando conheceram que eram judeus, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. 2 horas, imagina, 2 horas o povo gritando, afrontando os judeus, porque sabiam que os judeus é monoteísta, né? Ele acredita num Deus só. E eles ali, de repente, deveria ser politeísta, deveria ter vários outros deuses, mas naquela cidade tinha a Diana como Deus, e os judeus não têm Diana como Deus. Então por isso que estavam gritando para afrontar por quase 2 horas, tá? Aí você vê que aqui que está o que eu quero falar, porque a defesa, né? A defesa os caras que estavam defendendo as autoridades estavam defendendo Paulo, porque estes homens aqui que aqui trouxeste nem são sacrílegos nem blasfemos da vossa Deus. Ou seja, eles não desrespeitaram, eles simplesmente pregaram uma coisa da forma que eles acreditaram. Eles não eram sacrílegos, ou seja, eles não mexiam, eles não atrapalharam o culto, não mexeram em nada, né, daquela religião. A palavra sacrílego, ela vem de sacrilégio, pecado grave contra a religião ou contra as coisas sagradas, profanação de lugar, objeto e pessoas que apresentam caráter sagrado. Ou seja, eles não cometeram pecado contra a religião. Eles acreditavam no Deus deles e pregaram conforme acreditaram, o direito deles expressar a sua religião, mas eles não cometeram nenhuma profanação dos objetos que eram sagrados para outra religião, né? Porque aí você arruma um problema jurídico,